A paz do Senhor para você. Bom, nós estamos aqui para mais um estudo doutrinário acerca de um tema muito importante, um tema assim que tem uma relevância fundamental para a igreja, que é os dons espirituais. Se você nunca estudou sobre os dons espirituais, chegou o momento de você estudar. Se você nunca ouviu falar, se você tem desejo de conhecer, mas nunca foi ensinado, hoje, nesse momento, Deus está te dando a oportunidade, tanto para você quanto para mim, para a gente poder realmente aprender um pouco mais sobre os dons espirituais. Bom, a gente vai usar aqui o livro como referência, o livro do Meyer Pearman. Esse livro, ele está aqui na forma de PDF, e o nome do livro é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Eu vou começar com esse livro, e depois, no segundo vídeo, eu vou estar trazendo o estudo que eu organizei por conta própria. Aqui nós vamos utilizar como base para a gente poder começar a tratar do assunto, e depois nós vamos continuar com o material próprio. Então, é o seguinte. Bom, primeira coisa que nós temos que entender, os dons do Espírito Santo, como o próprio nome fala, eles são dons. O que são dons? São talentos, são habilidades que são dadas por Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender é que os dons do Espírito Santo não são habilidades que nós mesmos nos damos. Eu tenho o dom espiritual, eu tenho porque eu quero ter. Não. Os dons do Espírito Santo, como o próprio nome está falando, ele vem do próprio Espírito do Senhor. Aí nós vamos aprender sobre essa definição de uma maneira bem organizada aqui. Então vamos lá, na tela está aqui. Então vamos lá. Natureza geral dos dons. Os dons do Espírito devem distinguir-se do dom do Espírito. Olha só que interessante. Os dons do Espírito, eles são diferentes do dom do Espírito. Tá vendo? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando fala dons do Espírito, o que significa esses dons no plural? Significa o seguinte, os primeiros, os dons do Espírito descrevem as capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito para ministérios especiais. Então, essa é a primeira definição que nós temos que ter. Os dons do Espírito são diferentes do dom do Espírito. O que é o dom do Espírito? O segundo, que segundo é esse? O dom do Espírito, sem ser no plural, refere-se à concessão do Espírito aos crentes, conforme é ministrado por Cristo glorificado. É o que nós vemos em Atos capítulo 2, verso 33. Então, quando Paulo fala dos dons do Espírito, espirituais no original grego, ele está falando num aspecto tríplice. O que é isso, aspecto tríplice? Ele está falando de três formas. São eles, carismata ou charismata. Você pode ler charismata, mas o correto é você ler carismata. Ou variedade de dons concedidos pelo mesmo Espírito. É o que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e verso 7. É muito importante que você esteja com caneta, tá? Pega suas canetas. Vou pegar aqui para você ver, Pega suas canetas, tá? Para fazer estudo bíblico, se você não tiver caneta e não tiver papel, você não vai aproveitar nada. Então, pegue aí, dá uma pausa no vídeo, pegue aí o seu livro, pegue aí a sua agenda, eu estou aqui com a minha agenda, uma agenda, um caderno, pegue caneta para você poder anotar esses versículos aqui, porque você não pode acreditar no que eu estou falando aqui simplesmente porque eu estou aqui no YouTube. Você não pode acreditar aqui só porque eu estou no YouTube
e eu estou falando aqui sobre Deus, estou falando sobre igreja, dons aqui, você tem que conferir na Bíblia se o que eu estou falando aqui é realmente o que está na Bíblia. É o que nós temos que aprender com os irmãos bereanos. O que os bereanos faziam? Eles ouviam a pregação de Paulo, ouviam a pregação dos irmãos, mas depois eles anotavam e eles depois iam conferir na Torá. Naquela época não tinha a Bíblia, mas era a Torá, que eram rolos de couro. Então, faça isso agora, tá? Pausa o vídeo, pega caneta e papel, pega caneta e seu caderno de estudo, ó. Paulo fala dos dons do Espírito de 3 formas. Carismata, é o que nós falamos, variedade de dons concedidos pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 e 7. Diaconai, ou variedade de serviços prestados na causa do mesmo Senhor. E energemata, ou variedades de poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. Refere-se a todos esses aspectos como a manifestação do Espírito que é dado aos homens para proveito de todos. Aí vem a pergunta: qual é o propósito principal dos dons do Espírito Santo? Qual que é o propósito principal? É fazer com que algumas pessoas sejam donos da igreja? Não. É demonstrar quem são as pessoas mais espirituais da igreja? Também não. Os dons do Espírito Santo é para poder dividir a igreja entre aqueles que são espirituais daqueles que não são espirituais? Também não. Por quê? Toda pessoa que aceitou a Jesus Cristo e que realmente agora confessou a Jesus Cristo, realmente se voltou para Deus, essa pessoa tem o dom do Espírito Santo. Se você tem o dom do Espírito Santo, então você tem dons e talentos. O que falta é você descobrir aquilo que Deus já te deu. Então, aqui vem a pergunta: qual é o propósito principal dos dons do Espírito Santo? São capacidades espirituais concedidas com o propósito de edificar a igreja de Deus por meio da instrução dos crentes e para ganhar novos convertidos. É o que nós vemos aqui em Efésios capítulo 4, versos 7 ao 13. Em 1 Coríntios 12, versos 8 a 10, Paulo enumera 9 desses dons que podem ser classificados da seguinte maneira. Agora nós vamos ver os 9 dons que Paulo colocou aqui em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Nós vamos falar aqui de forma resumida, mas saiba que não existe apenas 1, 2, 3 dons. Aqui Paulo colocou 9, mas existem muito mais do que esses 9. E você vai ver que todos esses dons, eles são diferentes, porém, eles são todos para a edificação da igreja. E um ponto muito importante: não existe ninguém que tem todos os dons. A única pessoa que teve todos os dons foi Jesus Cristo. A única pessoa que teve e tem todos os dons é Jesus Cristo. Agora, nenhum ser humano tem todos os dons. Por quê? Pelo simples fato que nós todos somos limitados. E Deus, ele não concede todos os dons para apenas uma única pessoa. Porque, do contrário, essa pessoa ficaria soberba e não repartiria dos seus dons. E os outros irmãos ficariam totalmente dependentes daquela pessoa. Então, Deus, ele reparte todos os dons de forma variada e específica com cada pessoa da igreja, para que ninguém se torne independente, porque ser igreja é estar junto, é você depender, é você ser um corpo, você é um membro, junto com outros membros você forma o quê? O corpo. Então não existe esse negócio de uma pessoa tem mais dons do que as outras pessoas. Pode acontecer de ter pessoas que vão se destacar, que vão ter 1, 2, 3, 4 ou até mais dons. Mas isso não quer dizer que essa pessoa ela é mais espiritual do que as outras. Então a questão é você usar da sabedoria
para poder entender qual o dom ou quais os dons que você possui, ok? Beleza? Então vamos lá, para a gente poder conhecer os 9 dons, hoje nós vamos fazer essa introdução. Então, primeiro, aqueles que concedem poder para saber sobrenaturalmente. Então, os primeiros dons, eles são dons sobrenaturais para saber de forma sobrenatural sobre alguma coisa. São chamados, esses dons geralmente também são chamados dons de revelação. Então, quando você vê alguma irmã, algum jovem, algum pregador sendo usado por Deus para poder revelar algo que somente Deus saberia, é porque Deus está usando aquela pessoa. Presta atenção, os dons, nós somos usados por instrumentos, então o poder não reside em nós. O poder não reside na pessoa. As pessoas que são usadas, que têm dons, e todo mundo tem um dom, todo mundo só age porque Deus concedeu o dom. Toda a honra e toda a glória somente ao Senhor. Nós somos apenas, por misericórdia, instrumentos nas mãos do Senhor. Então, beleza, Então, os primeiros dons que nós temos são palavra de sabedoria, a palavra de ciência e de discernimento. Então, esses são os 3 primeiros dons que são concedidos de forma sobrenatural, para saber as coisas de forma sobrenatural. Ninguém sabe. Deus levanta um irmão, Deus levanta uma irmã e revela, traz uma palavra de sabedoria, traz uma palavra de ciência, traz ali um discernimento que ninguém sabia, nem a própria pessoa sabia, mas Deus sabia e revela. Bom, 2. Aqueles que concedem poder para agir sobrenaturalmente, fé, milagres e curas. Essa fé que está aqui descrita nos dons é diferente da fé para você poder crer para a salvação. Depois nós vamos fazer um estudo falando sobre as diferentes formas da palavra fé, porque nós temos a fé natural que todo mundo tem para poder acreditar nas coisas. Você tem a fé sobrenatural, que é a fé sobrenatural, que é essa aqui para poder operar milagres, e você tem a fé salvatória, salvífica, que é a fé necessária para você poder confessar a Jesus Cristo. Então, essa fé aqui não é a fé que nós temos de aceitar Jesus. Essa fé aqui é uma fé sobrenatural. Você com certeza já viu pessoas que elas agem de uma maneira tão grande na vida delas. Deus age de uma maneira tão grande na vida delas, elas agem de uma maneira tão intensa através da fé, que você fala assim, essa mulher, esse homem é uma mulher de fé. Realmente é uma mulher de fé. Olha o que Deus faz na vida dessa pessoa. Então, essa fé aqui é a fé sobrenatural. Milagres, dons de milagres, a própria palavra fala, são pessoas que são usadas de várias maneiras para poder operar milagres, que a medicina não conseguiu resolver. A pessoa, ela ora, ela unge a pessoa, ela encosta, ela faz um propósito e a pessoa ela é curada de forma sobrenatural, sem ter a intervenção da medicina. Curas, temos também aqui o dom de curas, pessoas que são usadas por Deus para poder realmente realizar curas. Esses são os dons sobrenatural para poder agir de forma curativa, cura física, espiritual. Bom, 3. Aqueles que concedem poder para orar sobrenaturalmente. Olha que interessante, aqui nós já estamos falando sobre oração, orar de forma sobrenatural. Aqui fala o seguinte, profecia, línguas e interpretação. Esses dons são descritos como a manifestação do Espírito, dada a cada um para o que for útil, isto é, para o benefício da igreja. Aqui temos a definição bíblica.
de uma manifestação do Espírito, a saber, a operação de qualquer um dos 9 dons do Espírito. Então, esses dons aqui são os dons de pessoas, são os dons para orar de forma sobrenatural. E como que acontece isso? Você tem aqui, ó, dom de profecia, que é realmente a pessoa que consegue interpretar, receber a profecia, a revelação da profecia, que é a Bíblia Sagrada. A pessoa que recebe esse dom, ela ora em outro idioma que ela nunca estudou. E o dom de interpretação, que é o dom que é dado também para a pessoa que nunca estudou nenhum idioma. Essa pessoa, ela consegue interpretar aquilo que a pessoa está orando, mesmo sem nunca ter ouvido. É assim que funciona os dons sobrenaturais para orar de forma sobrenatural. Então, nós vemos aqui que esses são os 9 dons bíblicos. Quando você vê a palavra dons do Espírito, você não pode confundir com o dom do Espírito. Por quê? Quando fala dons, está se referindo às capacidades sobrenaturais do Espírito Santo para cada cristão. O dom do Espírito é quando a pessoa ela confessa a Jesus Cristo. Quando a pessoa confessa a Jesus Cristo, ela é automaticamente batizada no Espírito Santo, ela recebe o dom do Espírito para poder realmente fazer parte da igreja. Não tem como fazer parte da igreja de Cristo, não tem como ser realmente uma pessoa verdadeiramente cristã se essa pessoa não confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, fica aqui esse primeiro estudo bíblico que nós fizemos falando sobre dons. Coloque aqui nos comentários o que você entendeu, o que você não entendeu, o que você já sabia, o que você não sabe. Coloque aqui se você tem algum dom. Coloque aqui qual a dúvida que você tem sobre o seu dom, que nós vamos juntos aprender mais sobre esses dons. Nós vamos procurar buscar de Deus o entendimento sobre os dons. Talvez você está com dúvida com relação aos dons, sobre o ministério que você quer trabalhar, que Deus tem um chamado na sua vida. Vamos juntos compartilhar conhecimento, tá? Não deixe de compartilhar aqui o seu comentário, porque a gente, juntos, nós somos mais fortes. Cada um de nós contribuindo, a contribuição de cada um vai fazer com que haja uma multiplicação de experiências, uma multiplicação de palavra. E Deus, ele se alegra e ele deseja isso, que todo mundo possa profetizar. O que é profetizar? É realmente pregar a Bíblia. Profetizar não é ficar falando, prometendo bênçãos e vitória. É você pegar a Bíblia e saber realmente falar e profetizar e falar da palavra de Deus da maneira como Deus quer. Então, profetizar é o que Deus deseja para toda a sua igreja. Então, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser ricamente abençoadas. Em nome de Jesus. Amém.